Após a apresentação do programa de metas, que vai ser feita pelo chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, Daniel Simões, teremos um momento de participação dos munícipes. As inscrições para a fala já estão abertas. Quando terminarem de preencher a ficha de inscrição, favor, levantem a mão para que os funcionários que estão em pé possam buscá-la. As inscrições terminam ao final da apresentação do programa de metas. Gostaria de convidar a nossa prefeita regional para dar as boas-vindas com a nossa fala inicial. Fátima Marques, a palavra é sua. Boa tarde a todas e a todos. Quero aqui cumprimentar o secretário da Secretaria Municipal de Saúde, Dr. Wilson Polara, na figura da qual cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Queria dizer que o objetivo dessa audiência é divulgar a metodologia e o conteúdo preliminar do Programa de Metas da Prefeitura de São Paulo 2017-2020 e colher as contribuições dos munícipes que serão consideradas para a publicação da versão final do Programa de Metas 2017-2020 em junho. Gostaria de ressaltar que esta não é um momento de debate, é um momento de escuta. Depois teremos um momento de explicação da dinâmica da participação, a apresentação do programa de metas, para então iniciarmos o momento de participação dos munícipes, o qual terá um tempo máximo de 1h30. As contribuições poderão ser realizadas pelo site planejasampa.prefeitura.sp.gov.br, por formulários offline, nos computadores ou em fichas de sugestão que temos aqui. E também por meio de fala na audiência pública. É importante deixar claro que, independentemente da forma que forem realizadas as sugestões, estas serão tratadas segundo os mesmos critérios. A estruturação do programa de metas foi iniciada em janeiro, com um trabalho intenso das secretarias, as quais prepararam uma versão preliminar para que a sociedade possa debatê-las e apresentar sugestões por meio de diferentes canais para a sua versão final. A partir das contribuições realizadas nesse mês, realizaremos análise delas para, além da publicação da versão final do programa de metas, apresentar uma devolutiva sobre as contribuições enviadas à Prefeitura, utilizando como critério disponibilidade orçamentária, relação com o programa de governo, competência municipal, impacto na sociedade, entre outros critérios. Agora, eu acho que está chegando ali, ó. Está chegando. Eu vou passar a palavra para o doutor, para o secretário, para o chefe de gabinete, doutor Daniel Simões, que vai compor a mesa, já vai chegar falando tudo, Daniel. Tudo bem? Tudo bom? Como vai? É assim, tá vendo? Boa tarde a todos. Bem-vindos à audiência regional, que vai discutir e ouvir as contribuições dos senhores em relação ao plano de metas. Foram mais de 600 pessoas envolvidas nesse projeto, nesse trabalho de composição das metas que definem as diretrizes do governo do prefeito João Dória. A versão preliminar do programa, ela foi composta por metas, projetos estratégicos e linhas de ação. Isso faz com que nós tenhamos uma diretriz e as contribuições da sociedade civil passam a ser incorporadas nesse plano de metas, com indicadores, orçamento e com a regionalização desse plano. É muito importante que a gente olhe para esse trabalho de forma crítica, considerando as limitações de um ano com um orçamento bastante apertado por conta da queda da arrecadação. Então, nós tivemos muitas horas de discussão a respeito de como propor diretrizes
que se adequem às necessidades da cidade de São Paulo, mas que também estejam enquadradas dentro de um orçamento apertado, num ano de crise, que, apesar da gente saber que a economia começa a retomar, mas é um ano difícil, por conta da queda da arrecadação. Bom, as metas que foram propostas e já foram publicadas pelo prefeito, elas são 50, e elas foram baseadas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, a ONU, que é composta por 17 objetivos, 169 metas a serem atingidas até 2030. Então, esse foi o pano de fundo do trabalho que a gente realizou, né? Foram muitas horas, praticamente 8 semanas de planejamento, de discussões, de reuniões temáticas com equipes multissecretarias, né, todas as secretarias envolvidas, os secretários, e o projeto ele possui uma relação direta e explícita com 3 princípios básicos. O primeiro diz respeito à acessibilidade. Todas as metas foram compostas considerando o princípio da acessibilidade, e não é só acessibilidade física, informacional também. Também o pano de fundo dos direitos humanos e, por último, o projeto contempla os princípios da sustentabilidade. Então, esses foram os três balizadores de todas as metas que foram construídas ao longo dessas 8 semanas. Alguns projetos dependem de recursos não só do município. Existem projetos que dialogam com outros entes federados, como, por exemplo, o governo federal e o governo estadual. Esses projetos, que dependem fortemente do repasse de recursos de terceiros, foram destacados com aquele selo que os senhores estão vendo, aquele selozinho azul, né? Então, nesses casos, foram feitas 2 metas, uma considerando o repasse dos outros agentes financiadores, Estado e Governo Federal, e uma meta mais modesta, considerando que esses repasses não acontecem ou acontecem em valores menores do que aqueles que foram previamente estimados. Pode passar o próximo. Muito bem. Então, esse programa ele foi construído com base em 5 eixos, 50 metas, como eu já disse, 69 projetos estratégicos, 433 linhas de ação e 325 intervenções diretas na sociedade, né, que podem ser obras, infraestrutura, enfim. Quais são os 5 eixos? O primeiro eixo foi o eixo de desenvolvimento econômico e gestão, que envolveu as secretarias que os senhores estão vendo. Depois foram discutidos o eixo de desenvolvimento social, o eixo de desenvolvimento humano, de desenvolvimento urbano e meio ambiente e, por último, o eixo de desenvolvimento institucional. Então, estes 5 eixos, eles contemplam todas as secretarias da prefeitura, todos os âmbitos de governo, e muitas das metas, é importante dizer isso também, elas foram construídas de forma transversal. Então, existem metas, como, por exemplo, a meta que diz respeito à mortalidade infantil, não é uma meta só da saúde, né? É uma meta que ela perpassa por vários aspectos, por vários âmbitos de governo. Pode passar? Então, essas metas, elas foram definidas. Então, para cada meta, eu tenho um ou mais projeto estratégico. O que é o projeto estratégico? É o meio através do qual a gente vai atingir a meta. E estes projetos estratégicos são feitos com base em linhas de ação. Essas linhas de ação, elas são entregas concretas à população. Como, por exemplo, construir X creches, aumentar X UBSs na região A, B ou C. Enfim, são metas concretas e que compõem as linhas de ação. Pode passar? Muito bem. Então, o que é? Por exemplo, aí nós temos um exemplo de um projeto estratégico, cuja meta é expandir em 30% as vagas de creche, de forma a alcançar 60% da taxa de atendimento de crianças de 0 a 3 anos. Essa é a meta. E o projeto? O projeto chama-se Nossa Creche,
e ele diz respeito a expandir o número de vagas em creches por meio de organizações parceiras, desenvolver e implementar o modelo de atendimento de organização social na educação infantil, construir 40 centros de educação infantil. Então, veja, são metas concretas, né? Criar instância reguladora de parcerias realizadas pela oferta de atendimento em creches e assim por diante. Então, a gente trouxe esse slide para mostrar para vocês como que esses projetos foram construídos, com base em metas concretas, com números, com orçamento, etc. Bom, o nosso objetivo hoje é ouvir vocês. Então, a gente vai falar o mínimo possível e eu vou apresentar essas metas e depois a gente vai abrir para as colaborações de vocês. Lembrando que as inscrições para perguntas podem ser feitas. Eu não sei se, quando eu cheguei, já está sendo feito. Ok, então já foi, essa informação já foi dada. Então, vamos ler com vocês as metas do eixo desenvolvimento social, que é o objetivo aqui da nossa audiência, e eu vou pegar, porque eu não estou conseguindo ler dali, eu vou ler daqui. Ó. Então, a primeira meta, aumentar... Desculpa, espera um pouquinho. Eu consigo enxergar. Vamos lá. Aumentar a cobertura da atenção primária à saúde para 70% na cidade de São Paulo. A primeira meta, do eixo desenvolvimento social. A segunda, reduzir em 5% a taxa de mortalidade precoce por doenças crônicas não transmissíveis selecionadas, contribuindo para o aumento da expectativa de vida saudável. Vejam que na coluna da direita, vocês têm os projetos estratégicos que estão ligados a cada uma das metas. Então, por exemplo, para reduzir em 5% a taxa de mortalidade, são 2 projetos, Viver Mais e Melhor e o Saúde Digital. Terceira meta, certificar 75% dos estabelecimentos municipais de saúde conforme critérios de qualidade, humanização e segurança do paciente. Os projetos estratégicos relacionados é o Qualifica Saúde e o Saúde Digital. Reduzir o tempo médio de espera para exames prioritários para 30 dias na cidade de São Paulo. Parte desse projeto ou dessa meta já foi atingida com o programa Corujão da Saúde. Diminuir a taxa de mortalidade infantil em 5% na cidade de São Paulo, priorizando regiões com as maiores taxas. Viva a Criança é o projeto diretamente relacionado. Ampliar em 10% a taxa de atividade física na cidade de São Paulo, é uma meta ligada à Secretaria de Saúde e à Secretaria de Esportes. Assegurar acolhimento para, no mínimo, 90% da população em situação de rua. O projeto estratégico é o Espaços Vida. Garantir 15 mil vagas de atividades para idosos com o objetivo de convívio e participação na comunidade. São 3 projetos estratégicos, Longevidade, Universidade Aberta da Pessoa Idosa e CAD mais SP. A 9ª meta, transformar São Paulo em uma cidade amiga do idoso, obtendo o selo pleno do programa São Paulo Amigo do Idoso. Isso é uma meta bastante ousada, mas que foi algo que o grupo entendeu como prioritário para os próximos 4 anos. E, por último, contribuir para a redução dos crimes de oportunidade em 10% da cidade de São Paulo. Vejam que algumas dessas metas têm relação com outras áreas, são metas transversais, né? Pode passar? Vamos lá. Vamos lá. Expandir em 30%. Sim. Mais metas. Expandir em 30% as vagas de creche de forma a alcançar 60% da taxa de atendimento de crianças de 0 a 3 anos. Atingir IDEB de 6,5 nos anos iniciais e 5,8 nos anos finais do ensino fundamental. Os projetos estratégicos estão na coluna à direita. 95% dos alunos com, no mínimo, nível de proficiência básico na Prova Brasil, nos anos iniciais e finais do ensino fundamental. Alcançar 95% dos alunos alfabetizados ao final do 2º ano do ensino fundamental. 100% dos CELs transformados em polos de inovação em tecnologias educacionais e práticas pedagógicas. Todo aluno e todo professor em escolas municipais de ensino fundamental com acesso à internet de alta velocidade. Aumentar em 15% o público total frequentador dos equipamentos culturais, através dos projetos Cultura em Parceria e Cultura Sampa.
Aumentar em 15% o público frequentador do Sistema Municipal de Bibliotecas, a partir do projeto Biblioteca Viva. Garantir 100% de encaminhamentos de denúncias recebidas contra populações vulneráveis. 2 projetos envolvidos, Direitos Humanos na Cidade e Centros de Cidadania. Alcançar 150 empresas que façam a adesão voluntária ao Selo Municipal de Princípios de Direitos Humanos e Diversidade na cidade de São Paulo, através do projeto Selo de Direitos Humanos e Diversidade. Dentro do eixo urbano e meio ambiente, as metas são reduzir o índice de mortes no trânsito para valor igual ou inferior a 6 a cada 100 mil habitantes por ano, através do projeto Pedestre Seguro, Trânsito Seguro e Vida Urgente. Aumentar em 7% o uso do transporte público em São Paulo até 2020. Aumentar em 10% a participação da mobilidade ativa em São Paulo. 27.500 famílias beneficiadas com intervenções integradas em assentamentos precários. 210 mil famílias beneficiadas por procedimentos de regularização fundiária, 25 mil unidades habitacionais entregues para atendimento via aquisição ou via locação social, reduzir em 100 mil toneladas por ano os rejeitos de resíduos enviados a aterros municipais no ano de 2020, em relação à média 2013-2016, plantar 200 mil árvores no município, com prioridade para as 10 prefeituras regionais com menor cobertura vegetal. Esse levantamento já foi feito. Valorização do centro da cidade de São Paulo com a implantação de projetos de requalificação urbana, a partir do projeto Centro Lindo. Reduzir em 60% o tempo para a emissão de alvarás de aprovação e execução de construções, que é o projeto Licença Rápida. Implantar um novo padrão de uso racional da água e eficiência energética em 100% dos novos projetos de edificações. Reduzir em 15% as áreas inundáveis na cidade e melhorar as condições de acessibilidade em 200 equipamentos públicos existentes. Dentro do projeto ou da área econômica e de gestão, as metas são garantir que 100% dos novos processos sejam eletrônicos, reduzindo custos e tempo de tramitação. Reduzir o tempo para abertura e formalização de empresas de baixo risco de 101 para 5 dias. Esse programa já foi lançado formalmente e através de uma coletiva de imprensa. Duplicar os pontos de Wi-Fi livre na cidade de São Paulo. Implantar o padrão poupa-tempo em todas as regionais. Já está, alô? Esse é um projeto que já está em andamento também. Som. Muito bem. Viabilizar 5 bilhões de impacto financeiro para a Prefeitura de São Paulo no âmbito do Plano Municipal de Desestatização. Reduzir 20% das despesas operacionais em relação ao triênio anterior. Aumentar em 10% entre 2017 e 2019 a quantidade de empresas abertas relacionadas à cadeia de economia criativa em comparação ao triênio 2013-2015. Gerar oportunidades de inclusão produtiva por meio das ações de qualificação profissional, intermediação de mão de obra e empreendedorismo para 70 mil pessoas que vivem em situação de pobreza, especialmente para a população em situação de rua. Os projetos estratégicos associados são Trabalho, Emprego e Renda, Trabalho Novo e CAD mais SP. E, por último, desse eixo, aumentar em 20% no período de 2017 a 2020 o investimento público per capita médio em relação ao período 2013-2016, através dos programas estratégicos já apresentados. Mais um a mais. Isso, faltou aqui, ó. Garantir que 100% dos dados publicados pela Prefeitura sejam disponibilizados em formato aberto, integrando ferramentas básicas e de acessibilidade,
um projeto de transparência da gestão municipal, uma das prioridades do prefeito e dos secretários. Aumentar em 50% o índice de integridade da Prefeitura de São Paulo, através do projeto São Paulo Íntegra e Transparente. Ampliar em 10% a arrecadação da dívida ativa do município em relação aos últimos 4 anos. Aumentar em 10% o valor acumulado de investimento estrangeiro direto em relação aos últimos 4 anos, através do projeto São Paulo Cidade do Mundo. Reduzir em 20% o tempo médio de atendimento dos 5 principais serviços solicitados às prefeituras regionais em relação aos últimos 4 anos. Garantir ações concentradas de zeladoria urbana em 200 eixos e marcos estratégicos da cidade de São Paulo. Duplicar as visualizações do portal da Prefeitura Municipal de São Paulo e o número de seguidores nas mídias sociais institucionais. Esse projeto já está em franco desenvolvimento. E mobilizar 5.000 voluntários nas ações da Prefeitura de São Paulo, através do projeto Amigo da Cidade. Essas são as 50 metas apresentadas em 5 eixos e que têm 69 projetos estratégicos associados a elas. Bom, então, chegou o momento da participação. Esse é o momento mais importante da audiência. A gente tentou ser bem sucinto para que vocês possam participar, fazer suas intervenções. Lembrando que não é um momento de debate, né? Apesar de o debate poder estar acontecendo o tempo todo, esse é um momento onde nós vamos ouvi-los. Esse plano ele só se completa, ele só faz sentido se ele tiver a intervenção e a participação do controle social, né? Através das audiências públicas, hoje estão acontecendo 32, nós vamos conseguir ouvir a população, obter as contribuições e incorporar aquilo que for possível, seja do ponto de vista estratégico, seja do ponto de vista orçamentário, dentro do plano. Então, eu acho que nós podemos iniciar com as inscrições. Quem que está controlando? Estão aí? Muito bem. Então, com a palavra, os munícipes da cidade de São Paulo. Bom, gostaria de chamar Mauro Alves da Silva, da instituição Consabeja Jabaquara, Miriam Bock, do Conseg Jabaquara, e o João Batista Mariano, do Movimento de Saúde Jabaquara. Os microfones se encontram aqui na frente. Vocês têm 3 minutos para fazer as colocações de vocês. Alô? Mauro Alves da Silva, sou administrador do Consabeja Jabaquara. Eu fiz algumas observações aqui. Bom, primeiro eu queria chamar a atenção que de 55 vereadores, nenhum vereador se dispôs a comparecer aqui. Essa também é a prioridade nossa do Jabaquara. Quer dizer, os moradores participam, os vereadores não. Então, eu queria só fazer uma crítica geral à questão que não é necessariamente focado no plano de metas, é coisa que está acontecendo agora que não depende do plano de metas. Por exemplo, questão da transparência. A lei de acesso a informações não está sendo cumprida adequadamente na prefeitura, porque a gente tem diversos pedidos e está ultrapassando o prazo de 20 dias ou 10 dias de prorrogação. Então, isso daí não depende de plano de metas, é lei federal, já qualquer cidade com mais de 20 mil habitantes deveria já estar cumprindo essa situação. Por que eu estou falando isso? Porque isso, se não tem a transparência, dificulta o acompanhamento da comunidade local, principalmente no caso que eu vou entrar agora, que é o transporte público, moradia e urbanização. Nós temos o caso da Operação Urbana Água Espraiada, que é a Lei Municipal 13.260 de 2001, que não depende de verba orçamentária. O recurso é feito através da venda dos títulos do CEPAC, costuma ter mais de 1 bilhão em caixa e as obras estão paralisadas. Por que a gente está questionando isso? Porque aqui no Jabaquara tem quase 50 locais lá desapropriados, abandonados, tem obras já praticamente em processo de finalização, mas está paralisada. A gente entrou com um pedido de acesso à informação na Secretaria de Obras, o pessoal respondeu pela metade, não deu o prazo concreto. E uma coisa que o Jabaquara está cobrando, então, aqui, até o Consabeja Jabaquara, que vai completar 40 anos em setembro, nós estamos com a campanha para instigar a Prefeitura a colocar no plano de metas a finalização da Operação Urbana Água Espraiada
e o monotrilho Jabaquara-Morumbi, porque tem verba do município nesse plano, cerca de 300 milhões do verba da operação urbana foi para o metrô. E, por último, gostaria também que colocasse na meta a questão do cadastramento de todos os moradores que estão sendo afetados na operação urbana Água Espraiada, porque só fez cadastramento das favelas e dos cortiços, mas a lei, o artigo 15, 13.260 de 2001, diz claramente que todos os moradores, inclusive inquilinos, têm que ser garantida a moradia e inscrito em programas sociais no Jabaquara. Então, essa é uma cobrança do Consabeja Jabaquara para toda a administração e todos os vereadores, inclusive os que não estão presentes e não se acham dignos de estarem aqui no Jabaquara. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Quero cumprimentá-los por, em pleno sábado, estar aqui presentes para um exercício de cidadania e para lembrarmos dos problemas que nós temos no Jabaquara. Eu sou Miriam Bock, sou presidente do Conseg Jabaquara, que é o Conselho de Segurança, que há 28 anos se reúne impreterivelmente uma vez por mês. E nas nossas reuniões existe um problema que se repete e 40% das demandas se resume nos bailes funk. Na verdade, assim, não sei se vocês sabem, mas os jovens gostam dessa música, eles querem um lazer barato, então eles vão para a rua, colocam aqueles carros super potentes que estremecem todas as vidraças da casa, ninguém dorme, rola droga, álcool, enfim, toda espécie de abuso, e os moradores ficam desesperados porque não conseguem dormir. Por outro lado, nós temos que pensar também no jovem. Ele também precisa ter o seu lugar de lazer. Não adianta a gente lutar contra o funk, gente, é a música deles. Então, é nessa hora que, para equalizar os dois lados, existe a intervenção do poder público. E o que a gente sugere é que seja construído uns galpões com isolamento acústico, onde esses jovens podem se reunir e curtir a sua música. Um local fechado tem um maior controle contra aqueles abusos que acontecem. A segunda demanda seria a construção de uma sede para a Guarda Civil Metropolitana, porque está num local inadequado. Imagine uma inspetoria da GCM Jabaquara, está numa salinha dentro do Centro Esportivo da Vila Guarani. O pessoal não tem onde se trocar, às vezes eles passam a noite, enfim, precisaria ter uma sede própria. Nós também gostaríamos que aumentasse a frota da GCM, enfim, um olhar mais atencioso com a Guarda Civil Metropolitana. A terceira demanda seria a instalação LED, que é muito importante para a segurança. E uma outra coisa que eu gostaria de colocar também é um pedido de recapeamento na Rua Nelson Fernandes, porque ela liga a Armando Arruda com a Imigrantes, e agora nós temos um centro de exposição ali, onde passa um grande número de ônibus, de gente, não sei o quê, e é uma rua que jamais foi recapeada e precisa de uma atenção. Muito obrigada a todos. Bom, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde à subprefeita, à mesa. Eu venho aqui em nome do Movimento Popular de Saúde, trazendo algumas reivindicações que foram feitas pelo Movimento Popular de Saúde. O Movimento Popular de Saúde, eles pedem a unidade própria da UBS Vila Clara, a implantação da UBS Vila Guarani, a implantação da ILPI, a URSE e o Centro Dias. Isso é uma reivindicação que eles querem e eles pedem, se possível, que seja tudo num local só. Por quê? Porque não tem condução para poder estar transportando o idoso de um lugar para o outro. Então, eles querem esses três
esses 3 serviços em um só. Uma ambulância social, que nós não temos uma ambulância social no Jabaquara, nós temos uma, mas está no CECI, que é para a Vila Mariana e para o Jabaquara, e a demanda é muito grande, então a gente tem que pedir sempre com 30, 35 dias antes e não consegue. A implantação de um centro de referência de acolhimento para as mulheres vítimas de violência e uma implantação da rede de hora certa para o Jabaquara. E um centro do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Obrigado. Bom, antes de chamar os próximos 3, agradecer a presença dos representantes do vereador Rodrigo Goulart. E agora os próximos 3, senhor José Luiz, da CSP Centro-Sul e Consabeja, Andréa R. Silva, Munícipe, Deficiência Física, e Osmir Belo, que irá falar como morador do Jabaquara. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é José Luiz, sou diretor da Associação Comercial Centro-Sul Jabaquara, Cidade Ademar e Campo Belo, e sou do Consabeja, presidente do Consabeja, e membro e conselheiro do Conselho Participativo do Jabaquara. Bom, queria cumprimentar a mesa e a todos e trazer as reivindicações. E não é a primeira vez que a gente vem falar sobre metas, né, de vários governos que vêm aí para trás, e mais uma vez a gente está aqui, presente, atrás, acreditando que nosso prefeito venha cumprir os 4 anos dele e que ele cumpra também as metas, porque já várias gestões, vários vieram aqui e falaram a mesma coisa e não foi resolvido nada. Os planos apresentados, as metas apresentadas é em torno da cidade toda, mas eu como sou bairrista e meu bairro hoje tem quase 250 mil habitantes, eu considero uma cidade, então as reivindicações que a gente traz aqui sempre é para a melhor qualidade de vida de todos. Queria comentar a respeito das creches, da parte da educação. Nós temos um grande déficit aqui, a gente precisa zerar esse déficit das crianças aqui, trazendo parcerias e novos convênios com conveniadas para que a gente consiga zerar isso. Também trazer a universidade pública para cá, para que a gente possa também ter mais uma coisa a oferecer aos nossos adolescentes e nossas crianças. Queria também falar sobre a Operação Urbana Água Espraiada. A Operação Urbana Água Espraiada, como o Mauro disse, não depende de dinheiro público. Então, a operação ela abrange muita coisa aqui, vários equipamentos de saúde, educação, esporte e tudo, né? Então, eu acho que a gente tem que reavaliar a Operação Urbana Água Espraiada. É o importante, é a obra mais cara na cidade de São Paulo e está deixado de lado. E se trouxer resolver o problema da Operação Urbana Jabaquara, a gente vai resolver. Já resolveram, Campo Belo, Panambi, já resolveram, aqui o Jabaquara não. Então, eu acho que o prefeito ele tem que dar mais atenção no sentido da operação urbana e dar mais sentido também, que eu não ouvi falar uma palavra sobre o Conselho Participativo. Ontem nós estamos com 22 pessoas eleitas pelo povo, pelos moradores, e espero que nesse governo respeite esse conselho até o final e que venha depois, se queira mudar o nome na próxima eleição, que mude, mas que respeite as nossas opiniões. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu estava prestando atenção no plano de metas e eu realmente não vi ali, não me senti representada pelo plano de metas.
A única coisa que vocês falam é em acessibilidade. E acessibilidade é obrigação. Eu sei que a gente não tinha acessibilidade nenhuma até pouquíssimo tempo atrás, mas a gente continua não tendo absolutamente nada. A gente precisa de tratamento e não existe. Se eu chegar lá no posto e perguntar por alguma coisa, eles não sabem o que fazer. Se eu perguntar por tratamento, também ninguém sabe para onde encaminhar. A gente tem um ser aqui que, para mim, ele não serve de nada. Eu fui encaminhada para a ACD faz 1 ano, e eles dizem, a fila está correndo. Aí eu digo, poxa, a ACD foi criada por causa da poliomielite, e hoje a ACD não me atende, e nenhum lugar me atende. Eu quero saber quando é que as pessoas com deficiência vão ser tratadas com respeito de verdade. Aqui no bairro, nenhum ponto de ônibus é elevado. A gente não consegue entrar nos ônibus. Eles ficam com uma inclinação que é risco de vida para mim tentar entrar num ponto de ônibus. As calçadas eu nem vou falar, né? Melhorou muito, mas na maioria dos lugares a gente também não consegue chegar. As vagas de estacionamento só tem onde tem zona azul. A lei diz que são 2% de vagas que têm que ser reservadas para pessoa com deficiência. Ela não fala que tem que ser 2% de vagas na zona azul. É 2%, ponto. Quem foi que decidiu que é 2% da zona azul? Eu não sei quem foi que tomou essa decisão, mas hoje São Paulo não tem lugar para estacionar. Eu consigo sair da minha casa, eu não tenho onde parar. Então, está muito complicado a vida de uma pessoa que quer ser inserida, que tem educação para ser inserida e não tem condições de fazer a maioria das coisas, porque a gente precisa de uma porção de coisas e não tem nenhuma meta aí. Então, eu acho que isso precisa ser revisto. E eu queria saber se a gente vai ter acesso a essas metas para o nosso bairro, porque essas metas estão gerais. Eu queria saber as metas específicas do Jabaquara. O que o Jabaquara vai fazer de verdade? Porque a ação da Águas Espraiadas, ela pôs aqui para fazer um montão de casas, que não foram feitas. Mas não tem creche para atender nem o bairro como está. Você imagina quando foi realocado tudo isso? Não tem lazer, os nossos jovens aqui não têm para onde ir. Então, como que vai fazer para pôr um monte de gente aqui, não tem geração de renda, não tem nada. A gente podia ter uma horta orgânica aqui no município, que as pessoas que não têm trabalho pudessem aprender a plantar, pudessem ter um lugar. Não temos isso. Então, são as minhas reivindicações. Obrigada. Gostaria de cumprimentar a nossa prefeita regional Fátima Marques, de Jabaquara, a todos que estão aqui no Céu Caminho do Mar. Muito boa tarde. É sempre uma alegria muito grande poder falar aqui, porque eu jogava bola aqui, antes de ser esse céu e esse espaço. E também dizer que várias atividades eu participei aqui, cantando, dançando, e atividades de política também, tudo falando a respeito do crescimento do nosso bairro. E esse é meu bairro, Jabaquara. Eu sou nascido e criado aqui e acabei conhecendo o bairro sendo conselheiro participativo municipal, junto com essas lideranças, e também quando eu me candidatei ao Conselho Tutelar. Então, tive a oportunidade de andar em todos os cantos aqui do Jabaquara, todos, e até nas divisas também. E todos sabemos dos problemas e das dificuldades. E dizer com muita calma aqui, prefeita regional, muita tranquilidade, que nesses planos de metas eu acho que eu tenho ajudado, porque eu vejo alguma coisa errada, eu já ligo para a prefeitura para cobrar, já peço o protocolo, e estamos fazendo. Então, eu sei que cada um daqui faz e tem preocupação pelo bairro. Temos que andar de cabeça erguida. Aqui temos o Centro de Convenções, o Centro Paralímpico Brasileiro Imigrantes, aeroporto, a Igreja de São Judas, Seixo Noé, tantas e tantas coisas.
E uma coisa que eu queria dizer para vocês, que eu aprendi a jogar bola, basquete, taco, bolinha de gude, empinar pipa, sabe onde foi? Foi na rua, e na época que tinha acabado de asfaltar a rua, prefeito, em 86. Então, o que eu descobri pensando aqui? O que eu descobri? Da gente poder esforçar um pouco mais, né, no plano de metas e colocar algo sobre o esporte, sobre as ruas, e cuidar das ruas. E nossas ruas precisam de mais cuidado e chamar até as pessoas para participarem das atividades. Todos aqui lembram quando era criança, a brincadeira era na rua. E às vezes a gente não consegue um espaço na escola, né? Em algum lugar, então vamos cuidar das nossas ruas, porque cuidando das ruas está cuidando do idoso, cuidando da criança. Então a nossa prefeita está muito preocupada com isso, eu estou vendo, sou testemunha do trabalho, e eu vim aqui também pedir essa ajuda para a prefeitura, cuidar das nossas ruas. Grande abraço a todos, muito obrigado. Gostaria de lembrar que as inscrições ainda estão abertas. Quem quiser falar, é só procurar um dos nossos colaboradores e preencher a fichinha. Muito obrigado. Agora gostaria de chamar o Carlos Nascimento, da Volta, da UBS Cidade Vargas, André Bernardino Conceição, da Associação por Moradia Tributino Baltazar, e a Rosa Maria Oliveira, da Associação Esportivo Social Travessa. Boa tarde a todos. Eu queria falar na mesa, principalmente para o secretário que está subindo agora, a respeito de ponto eletrônico nas UBS. Eu pedia encarecidamente isso daí. Como que se controla os postos de saúde? Quem controla os funcionários? Isso é muito importante, gente. Outra coisa, funcionários no Hospital Saboia. No Hospital Saboia está faltando tudo. Médico, enfermeiro, escriturário, remédio. Está faltando muita gente no Hospital Saboia. E também, sobre a UBS Vila Guarani, o terreno está desapropriado, ele vai acabar sendo invadido. Então, as autoridades têm que prestar atenção nisso. Senão, daqui a pouco, está cheio de marginais lá dentro. Por gentileza. E mais uma coisa, a reforma da UBS Vila Clara. A Vila Clara é uma cidade, gente. As condições lá estão precárias. E até agora não foi feito nada. Por gentileza, eu gostaria que vocês olhassem com carinho para a UBS Vila Clara. Muito obrigado. Boa tarde. Como foi dito, eu me chamo André Bernardino, faço parte da Associação Tributo em Baltazar, também faço parte do Conselho Participativo, o Conselho Gestor de Saúde da UBS Jardim Lourdes e da Conselho Popular de Saúde Vila Mariana de Jabaquara. Eu venho aqui reivindicar, em nome do Conselho Participativo e do Grupo de Liderança Jabaquara Vila Santa Catarina, né, a construção da UBS Jardim Lourdes e a construção da sede própria também da UBS Vila Clara e também a sede própria da Prefeitura Regional do Jabaquara, pelos fatos de que todos esses equipamentos são agregados e aí que o orçamento desses equipamentos vai ao fundo do poço, porque é dinheiro que possa direcionar a outro objetivo, a pró da população que mora em volta do Jabaquara, né, que faz parte da subprefeitura do Jabaquara. Então, seria de grande importância que evitasse alugar esses equipamentos e construir a sede própria, que é um termo de recolher capitais para investir em outros aspectos, outras melhorias à prol da população, que são uma população muito carente, que não tem nem aonde, principalmente tem as crianças que não tem nem onde brincar
brinca no meio da rua. Inclusive, também reivindico uma área no Jardim Lourdes, Vila Imprensa, para as crianças brincar, por causa que eles brincam na via pública. E, então, eu gostaria muito que o poder público visse isto com boas intenções e com a visão ampla para as crianças, para o futuro, do bem-estar dessas criançadas e dessa juventude. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa. Eu aqui estou representando, nesse momento, na minha fala, o nosso time de futebol Travessa, que é um time que limpou esse espaço e deixou ele pleno até resolverem, de fato, construir aqui o nosso céu Caminho do Mar. E, lamentavelmente, na época, tiraram 400 crianças que treinavam aqui por mês e ficaram na rua porque, infelizmente, nós não tivemos, na ocasião, um poder público que tomasse a frente e construísse aqui um futebol. Existia a área onde ainda ela existe, ela está sendo perdida por invasão e agora, inclusive, fiquei sabendo por moradores locais que está tendo cavalos, bichos, carros abandonados, enfim, uma realidade que foi aqui há mais de 10, 15 anos atrás, ela está voltando. Então, a reivindicação da Travessa, da escolinha de futebol, que continua trabalhando aqui, continua atendendo, só que hoje um número bem menor, na faixa de 75 crianças, que tenha o campo aqui embaixo, aqui atrás do céu. Já existe esse projeto já dentro da Prefeitura Regional, também como, acho que aqui até no céu, já na Secretaria de Esporte, mas, infelizmente, isso acabou não andando e, infelizmente, o que o André acabou de solicitar a nível das crianças aqui, que é do pessoal do Sem Terra, enfim, eram exatamente essas crianças que, lamentavelmente, acabamos perdendo aí por, enfim, outras verdades que acontecem hoje em dia no nosso país. Tá bom? Então, meu nome é Rosa, sou da associação, sou a coordenadora do Conselho Participativo do Jabaquara. Nós temos mais alguns colegas que têm as outras demandas, como o tempo é escasso. Então, no final, nós iremos entregar à mesa as nossas solicitações por escrito. Só essa demanda do Travessa que não está, por gentileza, gostaria que constasse. Mais uma vez. Obrigada, boa tarde a todos e uma boa aula. Gostaria de chamar agora José Carlos de Almeida, não entendi aqui, que falará como morador do Jardim Lourdes, a Nana Roots, Distrito Mobilidade PCD Cultura, e o Vinícius Schaeffer, Secretaria Municipal de Educação, assessor. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu sou morador do Jardim Lourdes, mais conhecido como William. Primeiramente, eu venho agradecer a subprefeita e sua equipe pelos serviços já realizados no nosso bairro. Foi uma demanda assim solicitada e para mim foi surpresa, uma surpresa que as solicitações foram feitas, embora tem muitas demandas aí que não foram atendidas e as nossas foram atendidas assim de imediato. Não somos privilegiados não, mas foram as nossas necessidades mesmos. Todos os serviços executados estão de parabéns, tanto para obras como em geral, das nossas solicitações. A nossa prioridade máxima, que já foi conversado com a nossa prefeita, é sobre uma área de lazer para o Jardim Lourdes, tanto lado 1, lado 2, que nós não temos. Nossas crianças, nós mesmos adultos, no Jardim Lourdes, na ilha, nós não temos nada. Assim como os representantes da prefeita foram no local, viu as necessidades, as possibilidades, esperamos que futuramente nós viemos ter um lazer, não só para as crianças, como para os adultos. E, mais uma vez, agradecer
agradecer, porque quando a gente tem que criticar, a gente critica. Mas também quando tem que elogiar, a gente também dá os nossos elogios. E venho aqui como morador e representar todos os moradores da ilha, agradecer por tudo que foi feito, está sendo feito e vai ser feito futuramente, não se sabe quando, mas nós esperamos com toda essa meta chegar nos atingir. Primeiro, nós estamos com a necessidade de ambos os lados do Jardim Lourdes de recapeamento de ruas, onde os nossos ônibus da linha 5010-10 são assim, impossíveis de transitar. Não só os ônibus, como os veículos. São ruas pequenas e estão todas degradadas. Você não consegue andar. A pé, sim, mas de veículo está em um estado lastimável. Para que vocês possam um dia nos visitar e até os locais, assim como seus representantes já foram ao local, ver as necessidades e possam tomar assim, uma providência o mais rápido possível. Obrigado. Boa tarde a uma e a todos. Boa tarde à mesa. Obrigado. A primeira pergunta vocês trouxeram aqui essa audiência tendo um olhar global, o olhar do município, né? E nós estamos aqui trazendo para vocês o olhar regional do nosso distrito. Então, vocês viram muitos lugares, muitas falas, muitas regiões. Sou Nana Rutes, do projeto Regarte, aqui de Americanópolis. Eu vi aí Nossa, primeiro quero parabenizá-los também, porque hoje nós temos um intérprete de Libras, uma coisa extremamente necessária, porque nós temos 40% dessa população de pessoas com deficiência e elas têm que ser incluídas. Então, vou dar parabéns aqui à minha amada, que por mais que eu fale em nome deles, nada como eles mesmos para se representarem, mas nós temos grandes dificuldades com relação à pessoa com deficiência aqui no distrito. Já é uma demanda, já é um pedido de muito tempo com relação às calçadas, a lei das calçadas. Nós pedimos, aí a gestão anterior disse que acessibilizou o Jabaquara. Nós estamos falando de uma grande cidade, o distrito do Jabaquara, onde pessoas com deficiência em bairros como Americanópolis, Vila Clara, Vila Santa Catarina, não têm como sair de suas casas, porque não tem acessibilidade. Também falo em nome da cultura. Há muitos anos trabalhamos para que a cultura seja valorizada aqui no distrito. Buscamos um calendário para o local, não bairros, mas o distrito, como fazíamos, como já fizemos, festas das nações, dos estados, consciência negra, Dia das Crianças, Natal. Então, o bairro. Então, nosso objetivo, quanto artistas, é que haja esse diálogo com as secretarias responsáveis, tanto a pessoa com deficiência, quanto da cultura, e que a gente possa resolver e sanar esses problemas, porque aqui é muito grande e precisamos desse olhar. E água espraiada, eu vou só me acrescentar, porque as famílias estão praticamente sendo retiradas sem pagarem, né? Mandam um caminhão e a família que é dono da sua casa comprou com seu suor, com seu trabalho ali, fez sua história, criou suas famílias, casou seus filhos, estão sendo praticamente
despejadas em Americanópolis, onde eles nem pagaram ainda as casas e estão, volto a dizer, mandando caminhão e tirando o pessoal. Então, deem uma olhada, acompanhem essa trajetória, porque é de sua importância. Obrigado a todos, uma boa tarde. Boa tarde a todos, meu nome é Vinícius, eu sou usuário da Libras, minha primeira língua é Libras, né? A fala é a segunda. Não dá para mim, ao mesmo tempo, pegar o papel e tal. Mas eu vou agradecer a presença de vocês, já tenho o contato da Fátima, né? Acredito muito na luta dela, no trabalho dela, que ela vai realmente ajudar mais, né, pelos próximos 4 anos. E eu queria também ter uma proposta, né, aqui para o Jabaquara, porque o problema é que a maioria que já nasceu aqui em São Paulo, o pessoal que nasceu aqui em São Paulo mesmo, crescia aqui e tal, o pessoal que cresce, muda e às vezes volta para cá, entendi. E, então, agora eu tenho 33 anos e eu percebi o quê? Que o Jabaquara, os problemas aumentaram. Acessibilidade, principalmente. Muita coisa tem essas barreiras, esses limites, eu vou citar alguns agora. Hospitais, principalmente hospital. Hospital público, né? Não consigo a comunicação com eles, realmente é muito difícil. Dá até medo de ir, porque o médico, enfermeira, não consegue se comunicar com surdos, né? Infelizmente, eu preciso sempre depender da minha mãe, junto comigo, né? Porque, então, vocês pensam, né? Eu não tenho problema comunicacional, é questão de acessibilidade mesmo, porque pode incentivar, fazer cursos de Libras para o pessoal saber, né, na prefeitura, como lidar com os surdos. Também, GCM, né, sobre a Guarda Municipal, aqui também eu percebi esse problema, porque aumentou mais os problemas, porque até os bairros em volta do Jabaquara e aqui mesmo à noite é perigoso, né, dependendo do lugar, não tem segurança. Então, também, mesma coisa, como é que eu vou me comunicar com os policiais? Às vezes tem um problema, não consigo ir lá fazer denúncia. Terceiro, né, sobre as prefeituras regionais, aqui do Jabaquara. Eu conheço o pessoal que trabalha aqui, tá? Já estou acostumado, tenho contato com a Fátima, ok. Mas, no geral, né, o atendimento, como é que faz? A mesma problema da comunicação, documento, alguma coisa, não dá. Mesma coisa, tem que chamar a minha mãe para ir junto comigo para conseguir os outros serviços. Vou ficar a vida inteira dependendo da minha mãe? Não quero ficar sempre dependendo dela. Quando eu ficar velhinho, como é que vai ser? Ou quando ela ficar velhinha, como que vai ser? Então, esse é um problema. Outro, né? Sobre acessibilidade... O que é isso? ARPA? Alguém falou sobre esse problema aqui? Também tem problema de acessibilidade lá. E aqui ainda não tem CAPS. Psicólogo, por exemplo, aqui, psiquiatria, não tem, né? Precisa colocar. Jovens, né? Tem muitos jovens com esse problema, né, na vida, precisa colocar esse trabalho, esse serviço aqui, precisa voltar isso, gente. Eu gostaria de pedir até para a Fátima, o pessoal, para aproveitar agora, e já pede Libras também, porque até hoje, eu nunca fui no psicólogo aqui, por exemplo. Eu preciso também, né? Me ajudam, a terapia, ter controle nas coisas, sempre a minha família que está me ajudando. Então, precisa de um psicólogo aqui, inclusive com acessibilidade. Muito obrigada a todos. Bom, boa tarde. Tenho mais 4 nomes. Eu vou chamar os 4 e lembrando que ao final da última fala vai ter um encerramento. Se alguém ainda quiser se inscrever, ainda dá tempo. Andréa Calipau, liderança comunitária. Anderson Grilo, projeto Bom de Escola, Bom de Bola, Jabaquara Futebol Clube. Maria de Lourdes Ribeiro dos Santos, Centro Social do Jardim Lourdes. E Ana Carolina Nunes, do Sampapé. Coincidiu do Vinícius estar falando, mas eu pedi para me inscrever, boa tarde, pedi para me inscrever, como eu também fui conselheira tutelar, a gente tem um problema realmente com esses jovens que têm deficiência. A gente não tem psicólogos, a gente não tem espaço para inserir eles dentro da nossa região. Por coincidência, ele falou antes. Eu vim reivindicar que há mais creches, em São Paulo todo, mas o Jabaquara também é carente disso, que exista geriatras nas unidades básicas, porque também a carência no atendimento do idoso é grande,
que nós, no Jabaquara, e também é um sonho, se cada subprefeitura tivesse, um centro de especialidades, porque não só a nossa demanda aqui do Jabaquara usa lá o Ipiranga, o Sacomã, até o Hospital das Clínicas, se desloca. Então, há uma carência grande de uma unidade. Espaço a gente tem, só não tem vontade de fazer alguma coisa, porque toda vez a mesma coisa pede. Falando sobre a operação urbana, calculo que vão ser atendidos 575 unidades habitacionais aqui mesmo, aqui do lado. Essas famílias, elas vão ser deslocadas da ponta da operação urbana, que é lá da Rocinha, para serem atendidas aqui. Então, calcula-se de 3, 4, 5 pessoas por cada apartamento. São 575 unidades. Vai ter coisa para atender eles? Vai ter escola? Vai ter posto de saúde? E a segurança pública? Então, eu acredito que vai dar um impacto muito grande atendendo. A minha comunidade foi atendida pela operação urbana, foi a primeira a ser atendida aqui. Só que a minha comunidade não se deslocou. Ela saiu de um lugar e foi para outro. No início, quando começamos com o fórum de lideranças, nós pedimos a proximidades. E isso não está acontecendo, porque eles querem tirar as pessoas de uma ponta e jogar para outra. Só que aqui tem, do lado do céu, tem o Sem Terra, tem o Jardim Lourdes, que seria atendido pela operação urbana. Agora, eles vão ser deixados de ser atendidos para o pessoal da Rocinha vir para cá e eles não serem atendidos aqui, aí eles vão para lá, para a ponta de lá? Isso vai adiantar alguma coisa? Então, eu queria que revisse isso. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Anderson. Eu sei que tem um pouco de cada um que representa cada segmento aqui. Eu procuro lutar pelo esporte e pela juventude do nosso bairro de Jabaquara. Já atuo num trabalho social desde meus 7 anos de idade, hoje eu tenho 37. Sou professor voluntário há 20 anos desse projeto. Atuo com todas as favelas em volta aqui do nosso bairro Jabaquara, região geral. E eu luto pelo esporte social por que motivo? Eu nasci na Alba, já morei em Taquaritiba, já morei na Souza Dantas. Dentro das comunidades a gente enxerga muitas coisas ruins, mas eu tive sorte de conhecer esse projeto, participar dele, terminar meus estudos nos colégios municipais do bairro, depois estaduais, e conseguir fazer uma faculdade pelo projeto. Eu sou formado em 2 faculdades, sou formado em administração, sou profissional de educação física, tudo pelo projeto, indicação e pelo esporte. Então, assim, da mesma forma que eu pude ter oportunidade e ter chance no mercado de trabalho, como no segmento social, eu acho que outras crianças podem ter essa oportunidade. Então, eu luto pelo quê? Pelos espaços públicos. Eu estou sempre acompanhando o Diário Oficial, diários municipais, onde abrangem parcerias da prefeitura, que está ocorrendo a primeira vez que eu vejo, o tempo que eu estou participando da política. Está tendo um programa do governo com a prefeitura, por ter a parceria do Alckmin com o Dória, chama o projeto Mais Esporte para Todos. Esse projeto abrange o quê? Trazer para as comunidades e para os bairros, onde há terrenos ociosos da prefeitura, trazer área de skate e área de futebol. Eu sei que existem outros mecanismos de esporte também, mas infelizmente não tem como a gente correr por tudo. Eu acho que cada um de nós fizemos um pouquinho, dá para melhorar. Então, é assim, eu sou conselheiro participativo também, eu entrei mediante meus amigos, não foi por partido político A ou B, nem C. Eu luto pelo social mesmo, pelo que foi feito por mim. E eu acho que o que foi feito por mim pode ser feito por outras pessoas também. E quem me conhece sabe o que eu faço, pelo que eu luto, pela bandeira que eu defendo, que é as crianças mesmo, porque não adianta a gente deixar tudo acontecer de errado e depois reclamar. Se há espaço que pode ser ocupado, a gente tem que fazer alguma coisa. E eu estou aqui para isso. Entrei no Conselho Participativo para isso, para brigar pelas crianças. Não é para o partido A, nem B e nem C. Que eu acho que com o esporte, eu fui socializado. Eu participei de esporte, tive essa chance. Mas muitos amigos meus se envolveram com droga, com tráfico, foram mortos, estão presos. Tem o contato? Existe.
A gente nasceu no bairro, a gente conhece o lado bom e o lado ruim do nosso bairro. Eu, por ser morador há todo esse tempo, eu acho, por direito, pelo que foi feito por mim, eu devo brigar por isso. Brigar no bom sentido. A gente sabe que existem leis e a gente pode correr por isso para melhorar. Então, eu acho que eu estou aqui para isso. Obrigado, viu, gente? Dona Lourdes. Boa tarde a todos. O meu nome é Maria de Lourdes. Eu vim fazer uma reivindicação que, assim, todo mundo falou sobre lazer, sobre educação, e a minha reivindicação que eu vou fazer também é referente a isso. Nós temos uma área aqui atrás do Céu Caminho do Mar, que creio eu que é uma área do governo, tem uma mata, e infelizmente está abandonada. E assim, o meu apelo é que seja feito alguma coisa nessa área para que os vizinhos, os moradores possam ter segurança, porque esse lugar é uma área que está lá abandonada, que serve de desova de moto, de carro, até de cadáver, e que que tenha um olhar para esse espaço, porque é segurança, é saúde e é educação para todo mundo, porque, infelizmente, aqui no Jardim Lourdes tem um olhar muito negativo, mas é um lugar muito bom de viver, e que as pessoas tivessem prazer de vir nesse lugar, porque é um lugar que é perto de tudo, mas que também tem uma flexibilidade muito grande para imigrante, e aí tudo o que acontece, de bom e de ruim, eles vão e desovam ali. Que eu peço, em nome de todos os moradores, não só do Jardim Lourdes, mas todo o Jabaquara, porque todo mundo, querendo ou não, usa ali. Desculpa, tem uma facilidade da imigrante, então que seja visto, que crie-se um projeto nesse lugar, uma horta comunitária, algumas coisas, a gente vê as crianças na rua, jogado lá na rua, que possa o pai, a mãe, a avó, e até essas crianças ir mexer com a terra, que é a natureza, para que eles tenham um gosto de saber o que é a vida, porque eu fui criada no interior, na roça, criei meus filhos aqui, mas ele nasceu lá, e graças a Deus sou todo mundo sadio. Então, eu faço esse apelo, em nome de todos, que todo mundo já falou sobre educação, segurança, lazer, que também, que tendo esse projeto, que vai abranger e vai atender a todos, seria muito bom para todos nós. Então, assim, eu agradeço e peço em nome de todos os moradores do Jabaquara. Muito obrigado. Boa tarde, meu nome é Ana Carolina, eu sou de um movimento chamado Sampapé, que a gente trabalha com mobilidade ativa. Primeiro, eu queria registrar a minha crítica à metodologia do programa de metas, porque ele não traz metas claras, é muito difícil para o cidadão comum acompanhar o que a prefeitura pretende fazer. E eu acho que essa justificativa de que a territorialização das metas vai vir depois das falas da população nas audiências públicas, o fato das audiências públicas terem sido marcadas tão em cima da hora e todas no mesmo dia, isso já mostra o quanto que vocês não estão muito bem organizados para estimular a participação social efetivamente para colocar essas sugestões. E outra coisa é que é muito difícil para a população dos bairros sugerir o que elas acham positivo fazer em cada lugar, se vocês já não colocam o que se dispõe, o que tem intenção de fazer em cada região da cidade. Então, aqui, falando especificamente de mobilidade ativa, vocês não têm nenhuma meta para ampliar corredores de ônibus na cidade, sendo que o próprio Plano Municipal de Mobilidade Urbana tinha colocado essa meta, e é uma questão urgente na cidade para a gente diminuir o tempo que as pessoas passam no transporte público. E, uma vez que não tem essa meta de construir corredor de ônibus, pensando aqui no território, tem outra coisa que é muito urgente, que é a microacessibilidade dos corredores de ônibus, que é garantir que as pessoas consigam chegar nos corredores de ônibus, ou seja, ter calçadas acessíveis, que os pontos sejam acessíveis e que as travessias sejam seguras, né? Eu acho que esse corredor aqui,
da Engenheiro Armando Arruda Pereira é um bom contra-exemplo em relação a isso, porque é uma avenida muito larga, as travessias são muito distantes umas das outras, então as pessoas correm muito risco quando vão atravessar, ainda mais porque é uma região tão adensada, né? A outra coisa que não está previsto, a requalificação está só de calçada, mas não está previsto de outras estruturas para mobilidade a pé, que é super importante, principalmente passarela, que é algo que tem muito aqui na região por causa das rodovias que cortam a região, no caso da Anchieta Imigrantes, e escadaria, que também é muito importante, principalmente quando a gente pensa nos bairros que tiveram a urbanização um pouco mais desordenada, e é super importante colocar iluminação, garantir que as escadarias sejam conservadas pela Prefeitura Regional. A outra coisa é garantir a implementação de mobiliário urbano nas praças, né? E isso é super importante como uma política de ocupação de espaço público para todo mundo, pelas crianças, pelos jovens, pelos idosos, que esse mobiliário urbano, que seja bancos, mesas, brinquedo, academia de terceira idade, que se estimule as pessoas a ocupar esses lugares, já que já tem uma cultura de ocupação de espaço público no bairro, né? Especialmente para os jovens, já que também não são previstas políticas para a juventude, se vocês notaram, nesse programa de metas você não tem previsão de políticas para a juventude, então como que a Prefeitura está olhando, né, a juventude? Tem 2 programas que são super importantes, o programa Rosa Abertas, que foi extirpado do programa de metas, e tem potencial no bairro, na Vila Santa Catarina já tem algumas iniciativas acontecendo, e que pensando em juventude, em ocupação do espaço público, democratização da cidade é super importante, e é um programa que envolve apenas operação em parceria com alguns grupos culturais da cidade, já vou encerrar. E a outra coisa que me preocupa, a meta, em simplesmente aumentar a frequência da população nos equipamentos culturais, porque aumentar a frequência não significa nada, não significa que vai ter mais gente conseguindo produzir cultura, vai ter mais gente que vive de cultura conseguindo trabalhar com dignidade, e a gente precisa garantir, na verdade, que os programas, tanto de esporte quanto de cultura, não seja simplesmente baseado em eventos, e sim em formação das pessoas e pensando sempre em se casar com as redes organizadas que já tem no bairro. É isso, obrigada. Agora vou convidar a prefeita regional do Jabaquara, Fátima Marques, para fazer o nosso encerramento e passar mais algumas informações. Bom, eu gostaria de informá-los que os canais de participação estarão abertos até o dia 30 de abril. Na plataforma planejasampa.prefeitura.sp.gov.br. É possível comentar cada uma das metas, projetos e linhas de ação, além de sugerir novos. Além do projeto Planeja Sampa, há outras formas de participação. Programa de metas.prefeitura.sp.gov.br, que é a plataforma com o intuito mais aspiracional do sonho de munícipe. Audiências públicas gerais, amanhã, dia 9 de abril, no INB, e no dia 24 de abril, na Câmara dos Vereadores. Também estamos recebendo contribuições por meio de mensagens enviadas para o e-mail programademetas@prefeitura.sp.gov.br e por meio de ofícios enviado à Prefeitura no viaduto de Juchá, número 15. Toda contribuição, independente do canal utilizado, será encaminhada para avaliação das secretarias e pessoas responsáveis, e será feito um esforço para dar resposta ao máximo das contribuições acolhidas. Quero agradecer a participação de todos aqui no dia de hoje, que, como bem disse a Miriam, num sábado, né, exercendo sua cidadania. Muito obrigada a todos.